E aí galerinha do YouTube, beleza? Eu sou Mário Eugênio e sejam todos bem-vindos ao canal ME Marcenaria. Galerinha, para o vídeo de hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês um aerógrafo, tá certo? Dessa marca aqui, ó, Beaut High Brush System. É um aerógrafo bem legal que eu adquiri para a gente estar fazendo aqui alguns projetos, né? Principalmente quando é projetos pequenos que eu não consigo utilizar aquela minha máquina de pulverização, né? Que é a Plant Zoom. Aí por isso que eu acabei adquirindo esse aerógrafo, que é para ver se eu consigo substituir e estar utilizando ele no canto do pincel, né? Que é o que eu costumo usar normalmente. Os tipos de trabalho que eu estou falando é mais ou menos esses tipos de trabalho assim, né? Que é mais menorzinho e que para você estar pintando com aquela máquina de pulverização não é tão legal, pois é uma peça muito pequena, né? Você vai ter que fazer algumas partezinhas assim e acaba não ficando tão legal. Eu pintava com pincel, só que agora eu adquiri esse aerógrafo, né? Vamos ver se vai dar certo. É um aerógrafo portátil, ele não tem fio, nada disso. Vamos estar aqui abrindo, né? Para a gente poder dar uma olhadinha, ó. Aqui é o manual de instrução. Tá todo em inglês, né? Então realmente para mim não vai servir de nada, não sei inglês. E aqui é um conjuntinho, né, galerinha? Como vocês podem ver, vem na caixinha aqui bem compacta. Esse daqui é o motor, o que vai fazer a compressão do ar, né, para poder jogar. É bem interessante. Ele vem aqui um plugzinho, onde você vai colocar aqui essa tomada, né? Ó. E aí, com uma cabecinha daquelas de carregar celular, desses tipo aqui, né, você vai fazer o recarregamento na tomada, né. Uma coisa que eu percebi também é que aqui no manual vem dizendo que é 7,4 volts, ó, 7,4 volts. Só que eu abri aqui, né, para poder ver a bateria, e eu percebi que a bateria é 3,7 volts. Eu até aferi com o multímetro e deu essa mesma quantidade, né? 3,7 volts, 4 volts, mais ou menos isso. Então é um erro que veio no manual. Não sei por que eles colocaram 7, alguma coisa, 7,4, se é a metade disso, né? Então é bem simples o manuseio, né? Nessa própria embalagemzinha aqui, é tipo um acrílico meio transparente, que ele acende duas luzes. Quando está carregado, ele fica azul não, fica verde, e quando ele está carregando é uma luz vermelha, tá certo? E custa um pedacinho, pelo menos é o que eu percebi. E aqui a gente tem aqui um botãozinho, ó. Ele é até um design bem bonitinho, né? E pequenininho, também portátil, ó, cabe na palma da mão, vocês podem ver. Tem aqui o botãozinho onde ele vai ligar o motor, ó. Tá saindo o ar aqui, ó. Tá certo? Aí no caso vem o motorzinho, o kitzinho para carregar, né, sem a cabecinha. Vem o aerógrafo, ó, como vocês podem ver, é um aerógrafo bem legal, bem bonitinho. Achei bem interessante, vai ser a primeira vez que eu vou estar mexendo com aerógrafo. Eu nunca manuseei nenhum, né, então vai ser uma experiência bem legal, tá certo? Ele é agulha, pelo que eu tô vendo aqui, uma agulha bem fininha mesmo. Tá até tentando agora tirar, só que tá bem colocado, viu? Porque tá bem durinho, não tô conseguindo tirar não. Mas é como se fosse uma caneta, né? Ó, você consegue até ter uma pega legalzinho, tá certo? Vem 3 tipos de recipiente, né? Vem esse recipiente aqui que é o menor de todo, ele é como se fosse um alumínio, né? Creio eu que seja alumínio, tá certo? Pintadinho, que fica bem bonitinho. Aqui em cima, ó, fica bem bonitinho. Aí vem também mais 2. Vem esse que é um pouquinho maior. Deve caber mais ou menos 25 ml aqui, tá certo? De produto. Esse daqui, se eu não me engano, é 5 ml. E vem o maior ainda, que deve caber uns 40 ml de produto, 45, mais ou menos isso. Então vem 3 recipientes, né? O qual a gente vai estar utilizando para fazer as nossas pinturas. Acho que vem só, pronto, só mesmo. Tá certo? Então, eu vou estar montando aqui com este menorzinho aqui, né? Pra gente ver como é que vai ficar, ó. Aqui. O menorzinho aqui, ó, fica bem... Tem uma borracha onde faz a vedação, tá certo? Ele fica bem bonitinho, né, ó. Pra fazer retoques, coisas bem simples mesmo, eu acho que é bem legal, tá certo? Ele funciona por gravidade, tá certo? Isso quer dizer que praticamente 100% da tinta que a gente vai
colocando vai ser utilizada, pois ela vai descendo até a agulha, onde você vai fazer a pintura, né? Vou colocar esse daqui também pra gente ver, ó. Creio eu que é o que eu vou usar mais é esse e esse daqui, de 40, 45 mais ou menos ml. Ó. Tá certo? Acho que fica bem legal. Vamos colocar aqui também aqui no nosso motorzinho, né? E ver como é que vai ficar o kit por completo. Ó, galerinha. Kit por completo. Fica bem interessante, né? A forma de pegar. Acho que dá para fazer uma pintura, talvez legal. Vou fazer um teste aqui primeiro com água, tá certo? Só pra gente ver. Mas primeiro eu vou estar ligando aqui o motor. A gente vê que sai o ar aqui, né? E quando você aperta o botãozinho, né, para acionar a agulha, é quando vai sair o produto. Bem interessante. Eu vou colocar aqui um pouquinho d'água, só para a gente fazer um teste. Esse recipiente aqui, né, a tampinha, ela tem um furinho, que é justamente para poder continuar descendo, né? Então, se tiver obstruído esse furinho aqui da tampinha, aí a tinta também vai parar de escorrer, né? Então, a gente tem que estar um pouco atento para não deixar que esse buraquinho aqui, né, esse furinho seja obstruído com alguma coisa. Vou colocar aqui, tudo certinho. Vou ligar o motor e fazer um teste aqui na mão mesmo, só pra gente ver. Galerinha, assim, só de ver a gente consegue ver que ele pulveriza bem minuciosamente mesmo. Tá certo? Então, provavelmente é uma pintura realmente bem delicada. Ele não sai muito produto. Sai muito pouco mesmo, muito pouco. Bem, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Legal, né, ó. Interessante, achei interessante. Até o momento eu tô achando bem interessante. Vamos retirar aqui a água. Ligar só pra tirar aqui a água todinha dele, ó. Ó. A limpeza também é bem simples, dependendo do tipo de produto que você vai utilizar, né? Se você vai utilizar um produto à base solvente, é bem simples. Você coloca o solvente aqui, liga o motor e aperta aqui a agulha, né? Até sair. Ou então você bota aqui a mãozinha, o dedinho aqui, né? Aperta para poder... Eu vou fazer aqui para vocês verem. Vamos supor que eu utilizei uma tinta e estou querendo limpar o nosso aerógrafo, né? Então você coloca aqui um pouquinho do thinner, ou se for a base d'água, coloca a água e aperta o botãozinho para acionar o motor e segura aqui, ó, na ponta. Ele vai borbulhar aqui, ó. E assim vai estar limpando todo o mecanismo de dentro, tá certo? E depois é só ficar vaporizando até o thinner ou a água sair totalmente limpa. Galerinha, o valor que eu paguei por este kit, né, de aerógrafo foi 169, se eu não me engano, 170, né? E um kitzinho bem legal, né? Espero que realmente funcione e que dê certo para a utilização, o qual eu quero fazer, né? Que é aplicar um verniz ou até tinta em peças pequenininhas, assim, igual a essas, tá certo? Vou fazer um teste aplicando aqui um verniz aqui, tá certo? Vou fazer outro teste com uma tinta e um verniz, ambos a base solvente, tá certo? Vai ser essa tinta aqui, que é uma mistura de... Quer dizer, vai ser esse verniz, que é uma mistura de dois tipos de verniz que eu fiz, e vai ser essa tinta aqui, ó, que é uma preta. Se eu não me engano é preto brilhante ou é o fosco, eu não me lembro exatamente. Vamos fazer um teste. Separei aqui um pedacinho, né, de MDF, não está preparado, não está lixado, não está nada. Eu apenas peguei um pedaço de MDF qualquer e vou aplicar um lado o verniz para a gente ver como é que vai ficar. E o outro lado eu vou aplicar a tinta também para a gente ver como é que vai ficar. Lembrando que esse MDF aqui que eu peguei, ele é um pouco poroso, ó. Tá certo? Ele não é aquele MDF todo bem lisinho, não. Ele tem tipo uns relevos. Então talvez vai interferir um pouco, né, no resultado, não sei. Até porque não está tratado, não está nada, é apenas um MDF qualquer que eu peguei aqui. Vou fazer a diluição tanto do verniz quanto da tinta de 35% do produto, tá certo? E vamos ver se ele vai conseguir fazer a pintura legal, porque eu ouvi dizer que vai ter que diluir bastante a tinta ou verniz para poder ser aplicado com ele, pois a agulha é muito minúscula, né? Bem fininha, por isso tem que fazer uma diluição legal. Eu vou fazer o recomendável, que normalmente é de 30 a 35% do produto, né? E se der certo, legal. E se não der certo, eu vou ter que aumentar ainda mais a diluição até ficar numa viscosidade suficiente para passar pela agulha, tá certo?
Galerinha, eu fiz aqui uma diluição, tá certo? Fiz pouquinho mesmo, pois como é apenas um teste, né? Eu nem sei se vai dar para apontar aqui. Aqui no caso é o verniz, tá certo? Vamos fazer aqui um teste e ver como é que vai se sair. Lembrando que é a primeira vez que eu tô fazendo, nunca peguei um aerógrafo. Então me perdoe aí se não ficar tão legal. Mas vamos fazer aqui. Galerinha, voltamos aqui com o nosso aerógrafo, né? Tá um pouco sujo aqui, que eu deixei para poder fazer a demonstração da limpeza para vocês. A limpeza é bem fácil de fazer, se vocês tiverem utilizado um produto à base d'água, né? Então vocês vão fazer a limpeza também com água, ou se utilizarem um produto à base thinner, né? Ou também a limpeza tem que ser a base com thinner. Então aqui é apenas uma demonstração para vocês. É a base d'água, é uma tinta à base d'água, vocês derramam. Certo? A limpeza é bem fácil de fazer. Você coloca ou thinner ou a água, dependendo do que vocês estão usando, né? Liga aqui o aparelho, ele está funcionando. Dá aqui uma tampada só para poder não derramar. Põe a mãozinha aqui, ó, e aperta o gatilho. Dessa forma ele vai fazer isso aqui, ó, vai estar limpando por dentro, ó. Tá certo? Fez essa limpeza, tira o excesso, né? Deixa eu limpar aqui. Tira o excesso, faz novamente o mesmo procedimento, liga, põe um dedinho aqui e vai fazendo esse procedimento, galerinha, até a água ficar totalmente limpa, não sair mais nenhum tipo de produto, né? No caso, pronto, ó, chegou a esse ponto. Vocês podem ver que agora a água permanece limpinha, olha, tá certo? Dá uma borrifada aqui, tirar todo o excesso que tiver por dentro ainda, tá certo? Pronto, e assim limpamos. Lembrando que só custou aqui um pouquinho, porque eu fui inventar de fazer isso com o pigmento puro, né? Então, custou aqui mais um pouco, mas é bem fácil o procedimento de limpeza. Se eu for algo que eu tenha para reclamar, digamos assim, na verdade não é reclamação, mas esse botão de liga e desliga do motorzinho, ó, ele fica muito próximo, tá certo? Num contato que você tem com a mão. Então, se você não tiver cuidado, se você não souber posicionar um pouco aqui os dedos direito, você acaba desligando sem querer, pois você aperta sem querer esse botãozinho. Então, a única coisa que eu achei assim de incômodo foi apenas isso, pois de vez em quando eu sentia que quando o meu dedo tacava aqui, acabava desligando. Então, vou aqui demonstrar os testes que eu fiz. Eu fiz alguns testes. Aqui foi um verniz que eu tinha. Esse verniz não estava tão bom, por isso que eu acho que ele ficou assim meio fosco. Ele já estava bem duro. Aí eu ainda tive que tentar diluir ele, né, para ele ficar molezinho de novo, para poder ser colocado. E aqui é o teste com a nossa tinta preta. Vocês podem ver que ficou muito bem o resultado. Tenho dois adendos a dizer. Primeiro, que foi bem difícil pintar, até encontrar a viscosidade ideal. Eu consegui colocar, eu pensei logo no início colocar de 35%, né? Só que eu percebi que estava tendo uma dificuldade bem grande. Então eu fiquei fazendo alguns testes até encontrar a diluição perfeita, né? A diluição perfeita é a partir de 45% a 50% do produto. Isso quer dizer o quê? Se você está utilizando 100 gramas de um produto, você tem que colocar 45 ou 50 gramas de um diluente, né? Para poder fazer a mistura e assim ele ficar menos viscoso. Então eu percebi que a partir dessa quantidade é o suficiente para poder fazer uma pintura legal. Só que aqui o verniz, como eu disse, né, não ficou legal porque era um verniz bem antigo.
E ele era fosco também, mas ele é um verniz bem antigo mesmo. Aí ficou meio estranho, não gostei muito. Mas ficou assim, bem legal. Não gostei porque ficou fosco, né? Eu acho que foi por causa que ele tava bem ruim mesmo. Só que aqui, né, ficou bem legal. Outra coisa, porque aqui na minha cidade tá tendo... Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, ó. Mas é muito vento. Tipo, muito vento mesmo. Então eu fiz a pintura, deixei aqui e fui dar uma voltinha por ali. Aí quando eu voltei, galerinha, olha a quantidade de areia. Tudo isso que vocês estão vendo aí é areia, ué. Então, por esse motivo, a pintura não ficou tão legal. Ficou cheio de carocinho, muita areia mesmo caiu. Então, não foi por causa do aparelho, foi o local aqui onde eu deixei, ficou caindo areia aqui. Depois de umas 3, 4 horas eu fui ver, já tava desse jeito, ó, cheio de areinha, ó. Mas como foi apenas um teste aqui para demonstrar para vocês, né, eu não vi que tinha necessidade de refazer o teste novamente. Porém, eu fiz também a pintura disso aqui, ó. Isso aqui eu já tive um pouco mais de cuidado, como vocês podem ver. Já ficou bem bonitinho, ó, bem brilhoso. Foi 3 demão que eu apliquei e ficou bem legal, ó. Tá certo? Tem esse e tem esse daqui, ó. Já tá cheio de areia de novo. Aqui em Beberibe, onde a gente tá morando, é época de vento, aí Ave Maria, é horrível. Ó, mas vocês podem ver, ó, que o resultado ficou bem legal, ó. Bem legal mesmo o resultado, ó. Tá certo? E isso, se vocês quiserem aumentar o brilho, né? Vocês podem colocar 3, 4, 5 demão, quantas vocês quiserem. Aqui foi apenas 3 demão. A bateria, eu achei que ela durou bastante, pois quando ela chegou, eu fiz um carregamento, deixei menos de meia hora e não foi o suficiente para carregar ela por completo, mas mesmo assim eu estava tão empolgado querendo fazer logo o vídeo para vocês, que eu acabei usando assim mesmo sem estar com ela totalmente carregada. Então, só com essa carga que já tinha, eu consegui pintar isso aqui tudinho, ó. Consegui fazer todas essas pinturas aqui, ó. Tá certo? Fiz esse teste e essa invernização desses outros produtos aqui, ó. E quando eu terminei toda a invernização, ainda tinha bateria, né? Ainda tinha carga, no caso, na bateria. Então eu percebi que realmente a bateria dura bastante. Depois eu botei para utilizar, para carregar, ela tá totalmente carregada. Custou até um pedacinho bom para carregar. Deve ter custado umas 2 horas e meia, mais ou menos. Então a gente consegue ver que tem uma amperagem até alta. E eu consegui fazer todas essas peças com menos de uma carga. Ainda sobrou bastante, né, a bateria, e ficou bem legal. Galerinha, então, para finalização aqui do vídeo, né, eu super indico, é um produto bem legal, é uma ferramenta bem útil para fazer esses tipos de trabalhos assim, mais simples, né, menorzinho. Eu acho que é uma ótima opção para quem está precisando de uma ferramenta, né, para fazer pinturas de trabalhos assim, pequenos, né. Eu achei que ficou muito legal. Lembrando que a diluição vai de 45% a 50%, dependendo da viscosidade da tinta que você está usando, é claro, mas é mais ou menos uns 50%, tá certo? Abaixo disso, o motorzinho não consegue fazer a pulverização, ele fica soltando partículas muito grandes da tinta, então realmente tem que ser uma diluição bem pequena, né? Por isso que é bom também você fazer mais demão, passar 3, 4, 5 demão mais ou menos, vai depender também do resultado que você quer fazer. Então, meu veredito final, né, é um ótimo produto, recomendo aí a todos vocês, se quiserem adquirir um desse, ou até o melhor, né, porque esse meu aqui é o mais simples, como foi apenas um teste que eu queria fazer, que eu não sabia se realmente ia dar certo, eu comprei o mais simples que tinha, né, mas hoje em dia eu já me arrependo, eu devia ter comprado os melhores, que já tem um motorzão mais potente, né, mas também é legal assim, porque é portátil, com uma mão você faz todo o trabalho, né, bem legal, por ele trabalhar por gravidade, você consegue utilizar toda a tinta, e é bem interessante isso também. Você consegue fazer retoques, é ótimo para fazer retoques também, pois você consegue utilizar pouquíssima tinta, né? Galerinha, então não tem muito o que falar não, eu realmente já gostei e aprovei essa ferramenta, né? Vai ajudar aqui bastante nos trabalhos aqui da marcenaria. Como eu disse, eu tinha preguiça de pegar a minha máquina de pulverização, né? Aquela maior para fazer alguns trabalhos, e com ela aqui é fácil de limpar, é fácil de utilizar, não tem fio, não tem nada, eu acho que eu vou utilizar bastante aqui nos trabalhos.
Galerinha, se vocês tiverem gostado do vídeo de hoje, né, a apresentação desse aerógrafo, não se esquece de dar o gostei aí, tá certo? Compartilhar o vídeo com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal. E se vocês são novos por aqui, eu convido a todos vocês a se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!